Olá, você acompanha direto do estúdio da TV Web Objetivo os comentários da prova do Enem 2011, da primeira prova do Enem, perdão, 2010, a gente querendo aí avançar. Bom, pessoal, nós estamos através da TV Web Objetivo e também estamos através do site da UOL. Todos vocês acompanham os comentários da prova primeira 2010 Enem, em que nós temos as ciências humanas e suas tecnologias e as ciências da natureza e suas tecnologias. Nós vamos começar com a nossa querida professora Ive. Pelo menos as primeiras questões já denotam o Enem mantendo o comportamento que nós já víamos o ano passado. Não seria isso, professora? Estávamos esperando, pelo menos foi o que eles colocaram, né? Que eles iriam utilizar o mesmo esquema de conteúdo, de trabalhar as questões de acordo com o ano anterior. Realmente o fizeram, com alguns detalhes que foram acrescentados e outros que poderiam ser melhor explorados, por exemplo, na disciplina de geografia, que fizeram pouco uso de mapas, de cartas, tabelas. Realmente faltou uma parte mais cartográfica para a prova. Professora, até aproveitando, nós estamos no site do Objetivo e nós estamos também no site da UOL. Pois é. Professora, daquilo que nós encontramos no Enem, até estamos começando a discutir essa prova, sim, aquilo que encontramos na prova do Enem, que diferencia não só a linha que o Enem trazia, como os grandes vestibulares, que é a parte cartográfica, o que de fato ela trouxe, que praticamente é uma continuidade. O que nós percebemos que foi uma continuidade do Enem do ano passado para esse ano. A proposta de trabalhar temas, de certa forma, abrangentes, né? Questões relativas a ambiente, questões de terra, propriedade de terra, meio rural brasileiro, movimentos sociais no campo, migração, movimentos na cidade, novas tecnologias, tanto no campo quanto novas tecnologias urbanas, né? E a utilização de equipamentos mais sofisticados no meio rural, fazendo com que houvesse uma intensificação do êxodo, mas ao mesmo tempo, e trouxesse também um trabalho informal, né, no campo, mas está substituindo áreas que antigamente eram consideradas degradadas, estão se transformando em áreas produtivas. Professora, isso houve uma continuidade. Esses 4.600.000 jovens que estão fazendo o exame, e esse exame do Enem 2010, que oferece vagas na universidade em 2011, não é? Ou seja, já candidatos aí. Eles terão hoje, como tiveram essa prova, que já traz muito daquilo que a gente esperava, e amanhã os jovens estarão fazendo a continuidade e teremos redação. Sim. Professora, nesse contexto, o que a professora, aproveitando o que se viu hoje, o que a professora indica para o jovem estudante amanhã, que encontrará provavelmente uma redação que fala de cidadania, qual a postura que ele deve ter com uma parte mais dissertativa, mais de composição textual? Tema social, tema analítico expositivo, poderão ser abordados temas relativos ao espaço, telecomunicações, a internet, não é? A informatização da cultura, não é? A rede midiática. Utilizaram vários textos aqui falando a respeito de temas sociais, filosóficos, né? Utilizando-se inclusive de textos que são abordados muitas vezes em ensino superior, não é? Então isso de certa maneira é uma cobrança maior para com o aluno, e em termos de redação provavelmente eles utilizem essa contextualização filosófica, sociológica, histórica, geográfica para o tema de redação. Pois é, professora, você que está nos acompanhando, nós estamos observando a partir da prova amarela
nós começamos, portanto, a fazer os comentários da primeira questão. Professor. Pois não. A nossa primeira questão justamente é sobre o meio rural, né? É a característica do mundo rural brasileiro, dizendo que antes apenas as grandes cidades se apresentavam com o império da técnica. E esse mundo artificial, hoje, ele inclui o mundo rural. É um texto de Milton Santos, geógrafo já conceituado, mencionado vocês, na sua obra Natureza do Espaço. E considerando as transformações mencionadas nesse texto, qual a consequência socioespacial que caracterizaria o mundo rural brasileiro hoje, né? Claro que houve um aumento do aproveitamento dessas áreas, onde os solos eram potencialmente considerados menos férteis, e graças a esta inovação tecnológica no campo, né, o acesso a novas formas de cultivo, estes solos puderam ser aproveitados, né? Quer dizer, é difícil aproveitá-los, mas não impossível. Portanto, ficaríamos com a resposta B, não é? A questão seguinte dava prosseguimento ao tema estrutura fundiária brasileira, apresentando um gráfico, né, setorial, mostrando o tamanho, a dimensão das propriedades acima de 1.000 hectares, que seriam os latifúndios, né, acima das grandes propriedades e latifúndios, 53% da apropriação rural, até a menor porcentagem, que seria de 1,3%, abrangendo as propriedades até 10 hectares, portanto, os minifúndios. Bom, o gráfico, então, representa a relação entre o tamanho da totalidade dos imóveis rurais do Brasil, né, e evidenciando esta característica que é clássica, a concentração de terra em mãos de poucos proprietários, que é uma característica do mundo rural brasileiro, né? É aquela questão, muita terra em mãos de pouca gente e muita terra sem proprietários, né? Então, ou muitas pessoas sem que tenham acesso à propriedade rural. Isso é uma característica em todas as regiões brasileiras. Portanto, nós ficamos na questão mencionada, né, na questão 2, com a alternativa A, correto? A questão seguinte, muito interessante, é um texto falando sobre o migrante e a cidade, dilemas e conflitos, descrevendo a situação de um trabalhador rural, não é, da região centro-oeste do estado de Mato Grosso, comentando a respeito de uma vila chamada Vila Maria, um bairro, não é, onde empresários de Primavera do Leste, no estado de Mato Grosso, procuram, neste bairro, conseguir mão de obra, não é? É gente indo até 300, 400 quilômetros distante do seu local de moradia. Bom, o que o texto estaria retratando? O texto retrata o fenômeno vivenciado por milhares de trabalhadores no meio rural brasileiro, não é? Que se tornam ociosos em frente à mecanização do campo. Então, os impactos sociais da modernização da agricultura acabam gerando deslocamento de grande parcela de trabalhadores que são contratados periodicamente como volantes, né, como trabalhadores do tipo dos boias frias. Portanto, a alternativa A para esta nossa questão a respeito da Vila Maria e a questão rural brasileira. Bom, a questão de número 4, já esperada, sobre o problema ambiental, mais especificamente sobre os lixões, os vazadouros a céu aberto, focos de potencialidade de doenças, foco de ratos, né, de insetos. Então, o texto descreve essa situação, portanto, degradante, comprometedor ao ambiente, além do chorume, né, que é um material decomposto que, infiltrando no solo, no subsolo e na água, vai comprometer, através desses resíduos sólidos depositados inapropriadamente, né, a proliferação de vetores de doenças, além de contaminarem solo e água. Estava bem clara a alternativa, portanto, B de Brasil, né? A questão seguinte refere-se a um perfil
do livro Decifrando a Terra, do Teixeira Guerra, né? Onde as questões de número 5 e 6 estariam sendo referenciadas de acordo com este perfil. Você vê perfeitamente que ali aparece o nível da água, os sulcos, né, as ravinas que se formam no solo, que seria o processo de vossorocamento ou bossorocamento, como aparece aqui na sua legenda. Então, muitos processos erosivos se concentram nas encostas, né, principalmente aquelas mais degradadas pelo mau uso do solo ou pelo desmatamento. Um exemplo desses reflexivos problemas da vida cotidiana seria, sem dúvida alguma, a acentuação das enchentes nas áreas de baixada, pois a água tem um processo de deslocamento muito mais rápido, muito mais intenso. Ao invés de infiltrar, ela escoa, certo? Não tem nada que a retenha no solo. Ao passo que, se houvesse a vegetação, isso ocorreria e, consequentemente, isto vai comprometer, através do assoreamento dos rios, do preenchimento dos vales com sedimentos, né? Isso torna o rio mais raso e acentua, portanto, as enchentes. A alternativa A, certo? A questão seguinte, dando continuidade à observação do perfil, o Enem pedia para você, através desse esquema, que representava o processo de erosão e encosta, que prática poderia ser realizada por um agricultor para resultar em uma aceleração desse processo observado, né? Então, eles falavam em plantio direto, em associação de cultura, implantação de curva de nível, mas isso seria uma maneira de deter o processo. O que poderia vir a acelerá-lo seria a aração do solo, né, de uma maneira inadequada ou intensa, e do topo ao vale, o que incorreria num processo de degradação maior, consequentemente, claro, resultante do desmatamento. Então, a alternativa D para esta alternativa, para essa questão, que é uma continuidade do perfil topográfico apresentado para a resolução das questões de número 5 e 6. Bom, a questão número 11, muito bonita, não é? É uma questão que associa até a parte de estrutura geológica, não é? A parte histórica, de pré-história, para mostrar aqui um perfil muito bonito de fossilização. Né? Você percebe nitidamente que em cada um dos estratos representados, você tem depósitos de material fóssil. Você sabe que o tipo de rocha que permite esta sedimentação de elementos fósseis e posterior litificação, quer dizer, a transformação dos mesmos em rochas, né, em peixinho, em fósseis de plantas e aí sucessivamente, só pode ser resultante de um terreno sedimentar. Né? A sedimentação permite a compactação do material e a sua transformação através de um processo físico-químico ou físico-biológico, né? Principalmente em decorrência dessa compactação da rocha em camadas, né? Que permite a fossilização do material e a sua transformação, consequentemente, como tem sido apresentado aqui na alternativa B. Certo? A sedimentação, pois os restos podem ter sido soterrados, litificados, como o restante dos sedimentos que são apresentados na sua imagem. Lembre-se muito bem que no período Jurássico isso aconteceu intensamente, né? E a partir desses fósseis é que você vai ter o fitoplâncton e o zooplâncton, que deram origem posterior às bacias petrolíferas, a gás natural e até mesmo carvão mineral, né, que é resultante de fitoplâncton, enquanto que o petróleo é resultante de zoo e fitoplâncton. Correto? Pois é. Você percebe nitidamente que nós tivemos várias aulas na TV Web falando a respeito desses temas, né? Várias aulas de biologia, de geografia, né? São até questões... lembrando, né, para o pessoal que está nos acompanhando, nós temos um programa semanal, que é o Atualidades Online, onde o internauta, inclusive, poderá recuperar todos esses assuntos
dos quais a professora Ive está comentando. Ou seja, eles estão à disposição de qualquer um, de qualquer internauta, é só buscar no Atualidades Online. Exatamente. Bom, e dando continuidade às nossas respostas, nós vamos falar da questão de número 7, tá? A questão 7 fala a respeito das correntes marítimas, né? E uma das correntes mencionadas é a corrente do Golfo. A corrente do Golfo tem sua origem no Golfo do México, né, também chamada de Gulf Stream, que atua na região do Mar do Norte. Ela é uma corrente quente e faz com que as águas do Mar do Norte não se congelem. Além disso, é um pequenino texto, né, onde o autor diz o seguinte: pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor-de-rosa choque e anotei a posição e data. A latitude, 49 graus e 49 minutos norte, e a longitude de 23 graus e 49 minutos oeste. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha e a estranha nota. Muito interessante, o texto, o autor anota sua coordenada geográfica. O que é a coordenada geográfica? É o conjunto da latitude com a longitude, certo? A intersecção entre ambas vai corresponder à posição daquele determinado local. Então, no texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é a informação do conjunto de linhas imaginárias, no caso paralelos, que determinam em relação à linha do Equador, as latitudes no sentido norte variando de 0 a 90 graus ao norte e 0 a 90 graus ao sul, assim como as longitudes que são referenciadas a partir do meridiano inicial, do meridiano de Greenwich, não é? Onde nós temos a posição do ocidente, 0 a 180 graus oeste, e posição oriente, 0 a 180 graus a este. Portanto, a alternativa C para a nossa questão número 7. A questão 8 fala a respeito da evolução do processo de transformação das matérias-primas em produtos acabados. Bom, esse processo diz respeito à própria Revolução Industrial, aos seus primórdios, né? Quando começa o estágio artesanal, posteriormente o estágio manufatureiro e mais adiante ainda a maquinofatura, certo? Que seria já a fase em que o homem trabalha conjuntamente com a máquina, né? Elaborando produtos mais sofisticados, em série, com mais tecnologia e assim sucessivamente. Bom, um desses estágios, pergunta o Enem, foi o artesanato. No que consiste o artesanato? Bom, o artesanato trabalhava geralmente sem uso de máquina, não é? Você queria um calçado, ia lá o sapateiro tirar suas medidas, escolher o couro, o tecido, com que seria feito este seu calçado, não é? Mas hoje, até hoje existe isso. Não podemos dizer que esta fase da Revolução Industrial foi totalmente superada. Ela ainda coexiste com as fases posteriores. E hoje, inclusive, em alguns casos, é muito mais caro você fazer um produto artesanalmente, porque ele é exclusivo, do que produzi-lo em série. Para o produtor é muito mais caro, muito mais custoso, não é? Produzir coisas em série. Então, a alternativa para o Enem, na sua questão 8, seria a letra C. Perdão, B de Brasil, dizendo que trabalhava geralmente sem uso de máquina e de modo diferente do modelo de produção em série, que seria o momento posterior, o momento fordista, né? Aquele em que a empresa produzia tudo, chegava a matéria-prima, saía lá o produto final. Você sabe que a fase posterior foi uma fase maquinofatureira. Essa fase maquinofatureira, ela passou a desconcentrar a indústria. Hoje, uma das características da indústria moderna é a sua flexibilidade. É o fato dela poder estar localizada em qualquer parte do mundo. O que vale é o modelo, é a grife, né? É a marca do produto. É este que é a indústria globalizada, né? É a indústria desconcentrada. Não importa se o tênis é Nike. Ele é feito nos Estados Unidos? Não, ele é feito na China. Mas é a marca que vale. Né? E assim sucessivamente. Então, alternativa bola para a nossa questão número 8.
Bom, a questão 9, também conhecida de você, é uma questão sobre blocos econômicos. Mais especificamente, ela fala a respeito do grupo G20. Você sabe que existe o G20 dos países ricos e o G20 dos países emergentes, cujas intencionalidades são distintas. O grupo do G20 desenvolvido defende os interesses do capitalismo globalizado, do neoliberalismo, né? da cobrança de subsídios, né? A questão de protecionismo. E o grupo do G20 dos países pobres ou emergentes, estes reivindicam melhores perspectivas, né, para que os países ricos não cobrem tantas aranceles, tantas taxas sobre produtos, né, que eles tenham pelo menos as baixas tarifas para a compra dos produtos anualmente e não somente no período do ano em que eles precisam deste ou daquele produto. Ou seja, os países criticam o protecionismo dos países ricos. Então, o grupo G20 é o grupo dos países emergentes, né, que reúne também o G7, que são os 7 mais ricos e industrializados países do mundo, como são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália e o Canadá. A União Europeia é outro bloco importante, né, e os emergentes, União Europeia como um todo, né? Os 27 países, e os principais emergentes, que seriam o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, além de Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão, de consulta, fazem até uma certa pressão, né? Lembrarmos que entre os países que formam o G20, nós temos o grupo BRIC, que corresponde a Brasil, Rússia, Índia e China, termo criado em 2001 para referir-se a estes países que apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Portanto, a melhor opção para essa proposta da questão 9 do Enem é a alternativa A, correto? Pois é, e da 9 nós vamos comentar a 11ª. A 14ª, 11ª, depois a 14ª e 15ª questões. Perfeito. Tá? Bom, a 11ª questão é o esquema dos depósitos fósseis que aparece, que nós já respondemos. É aquela que mostra o período Jurássico e os fósseis depositados em camadas sedimentares. Portanto, a alternativa que era B de Brasil. B de Brasil, certo? Perfeito. A nossa questão de número 14 é uma questão importante que fala a respeito da tribo dos Chavantes. Né? Coube aos Chavantes e aos Timbiras, povos indígenas do Cerrado, do Brasil Central, um recente e marcante gesto simbólico, a realização de sua tradicional corrida de toras, famosa, né? Cuja tora é da madeira Buriti, em plena Avenida Paulista, em São Paulo, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação dos seus entornos pelo avanço dos agronegócios. Né? Bom, a questão indígena contemporânea tem sido muito debatida, muito questionada no cenário internacional, né? Porque ela evidencia o uso irracional, digamos assim, do seu espaço. Né? Então, seria a relação entre o uso sociocultural da terra, né? Que o indígena tem um apego muito grande à terra, com os atuais problemas socioambientais. Quer dizer, há uma incompatibilidade entre o interesse capitalista e o interesse dos grupos indígenas. A terra para o indígena, ela não é só um bem, só uma propriedade, ela é algo cultural, que tem que ser mantido e preservado para as futuras gerações. Então, da questão indígena contemporânea e das tensões geradas a partir desta dicotomia, o que nós podemos concluir? Né? Que a expansão territorial do agronegócio, especial na região centro-oeste, que é uma das regiões de maior expansão de fronteiras agropecuárias do Brasil, de agronegócios, de agriclusters, né? Além do norte, porque abrange uma parte da Amazônia Legal, e as leis de proteção indígena e ambientais, elas realmente não são congruentes. Né? Existe essa incompatibilidade. Então, a melhor resposta, porque diria respeito ao conteúdo do texto, a alternativa A, certo? E a questão de número 15
também é uma questão cultural, também é uma questão econômica, que afeta os ambientes em função da atividade mineradora, né? Nós temos, no dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, aquela famosa estrada de ferro que liga o sudeste do Pará, certo? A grande província mineralógica dos Carajás, até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, pertencente à famosa companhia, antigamente chamada Companhia Vale do Rio Doce, atualmente a Transnacional Companhia Vale, certo? Que na região norte do país vem ligando o interior da região lá do estado do Pará até o porto de São Luís, lá de Itaqui, no Maranhão. Por seus aproximadamente 900 quilômetros, essa linha passa toda a mineração escoada dos Carajás diretamente para exportação. São cerca de 5.353 vagões e 100 locomotivas para levar todo esse recurso mineral. A ferrovia de extrema importância para a logística do setor primário, da economia brasileira, especial das porções dos estados do Pará e do Maranhão. Inclusive, nós afirmamos que o Maranhão está dentro da área de influência do projeto Carajás. Uma argumentação que destaca a importância estratégica dessa porção do território, qual vai ser? A capacidade de produção de minerais metálicos. E diríamos mais que isto, não só a capacidade de produção, mas a capacidade de escoamento. Porque a dificuldade de levar por tamanha distância o recurso do interior até o porto. Portanto, a alternativa C. Lembre-se que quando foi implementado o projeto Carajás, eles não tinham infraestrutura viária adequada para poder escoar o recurso. A companhia, na época Vale do Rio Doce, teve que obter esta concessão para criar este eixo ferroviário para escoar o produto da Interlândia até o litoral. Correto? E basicamente o ferro e manganês, porque vocês sabem que Carajás tem muito maior quantidade de recursos minerais, correto? Bom, passamos agora à nossa questão de número 17. A questão de número 17 também é uma questão cultural. Ela fala a respeito dos vestígios dos povos tupi-guaranis, encontrando-se desde as missões do Rio do Prata ao sul até a região nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia, quer dizer, não foi devidamente levantada toda a atuação desses grupos. A leste eles ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o estado do Maranhão. E a oeste aparecem na região do Rio do Prata, no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença discretamente no Cerrado do Brasil, aonde existe inclusive uma reserva muito grande indígena, na região do Araguaia, região do Rio Xingu, que abrange uma parte ali da região centro-oeste. De fato, eles ocuparam de preferência as regiões de floresta tropical e subtropical, evitando a vegetação mista, ali complexa, da região pantaneira. Bom, os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas e que os distinguiam, claro, de outros grupos, outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus, obviamente. Entre as tradições tupi-guaranis, que eram tipicamente semi-sedentaristas, eles não eram totalmente migratórios, mas eles tinham uma semi-sedentarismo ligado principalmente à ritualização da tribo. Esse é o aspecto cultural, é o caráter semi-sedentário da organização social a qual eles estão familiarizados. Eles não são nômades, certo? Eles se fixam numa determinada área e aí eles desenvolvem todo o seu processo cultural, produtivo e assim sucessivamente. Por isso que entra muito em choque a cultura ocidental, urbana, com a cultura indígena, porque são coisas totalmente diferentes. O indígena raciocina de uma outra maneira, tá? No que diz respeito à questão de número 18, nós temos, sem dúvida, aquela questão clássica também, Rogério? Que é a questão relativa à usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte ela será construída no Rio Xingu,
no município de Vitória do Xingu, no estado do Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com uma capacidade avaliada em 11,2 mil quilowatts. Bom, os indígenas do Xingu, olha aqui, tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no estado do Pará, os agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Bom, os impasses, as resistências, os desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estarão relacionados em que alternativa? Não é? Você sabe, isso foi comentado em aulas de web, em aulas presenciais. Não é? Nós temos aí a necessidade de equilibrar e compatibilizar os investimentos no crescimento do país com o esforço para a conservação ambiental. Realmente é um choque entre promover maior produção de energia e, ao mesmo tempo, manter as áreas vegetadas e as áreas possivelmente alagadas intactas. Muito difícil, né? Portanto, a alternativa bola para essa nossa questão de número 18. Bom, vamos a seguir comentar a nossa questão de número 28. Uma questão muito bonita, por sinal, que fala, é um trecho da obra do Maquiavelli, né, O Príncipe, em que ele diz o seguinte: o príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que por muita piedade permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Ou seja, ele defende a postura de que o príncipe teria que ser, o monarca teria que ser rígido, duro, quase um ditador para preservar a sociedade. Bom, isso aconteceu no século XVI, certo? Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, fazendo uma reflexão a respeito da monarquia na época, né, e a função do governante, cuja manutenção era fazer a ordem social. Né? Segundo esse autor, no que se baseava a política descrita por Maquiavelli? Bom, era a política da própria conveniência. Quer dizer, ele fazia aquilo que ele achava que era interessante fazer. Né? A letra A falava que era inércia, claro que não. A letra B era bondade, longe disso. A compaixão na letra C, menos ainda. Neutralidade, o texto não está dizendo isso, está comentando a ação do príncipe, a ação do monarca. Portanto, a alternativa aí, correto? Bom, a questão seguinte é a questão de número 30, que fala a respeito de um tema bastante discutível. É pecado nefando. Era expressão correntemente utilizada pelos inquisitores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia dos Clérigos, reunida em Salvador em 1707, considerou a sodomia tão péssima e horrendo crime, tão contrária à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado e, por isso mesmo, nefando. Bom, o número de homossexuais assassinados no Brasil bateu recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual, né, apresentado pelo assassinato de homossexuais, lésbicas, gays, bissexuais e travestis, né, nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Muito interessante isto. Né? Cabecinhas tão modernas, mas mentalidades tão retrógradas. Homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, né? E muitas vezes expressa sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições, assassinatos de homossexuais do país, espancamentos, que não foi dito aqui, mas é verdade, né? Estão associados a quê? Bom, diríamos nós, é uma falta até de cultura, de posição, de postura social. Mas o Enem colocou aqui que há um passo histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Ou seja, a cabecinha do passado. Né? Isso, a intolerância ainda existe hoje por conta do que era visto
desde a Idade Média, correto? Não mudou muito essa mentalidade. E a sociologia trabalha isso, né? Nós das ciências humanas também. A próxima questão que nós temos é a questão de número 34, né? Ela fala a respeito de uma lei que nasce na natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas. Nossa, esse texto é lindo, é do Foucault, né? Michel Foucault, das conquistas que tem sua data, seus heróis de horror. A lei nasce nas cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia e que está amanhecendo. Bom, isso foi escrito em 1976, né? O filósofo Michel Foucault, filósofo do século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão do Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas, bom, se fosse de acordo com o princípio moderno, seria a letra D. Mas o pensamento do Foucault está fundamentado na letra E, que é organizar as relações de poder da sociedade e entre os estados. Essa é a preocupação fundamental, ou seja, a preocupação com o poder público e não com a sociedade necessariamente. Alternativa E, portanto. A questão seguinte, né, que nós podemos mencionar, são questões sempre ambientais. É uma coisa impressionante como que eles tomaram a tônica da questão ambiental. Esta, por exemplo, 36, é sobre a poluição. A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome no século XIX, certo? Mas as grandes cidades inglesas e áreas continentais já sofriam com problemas. E aí surgiu a estrada de ferro, de certa maneira, evitar a utilização de veículos automotores, né? Mas houve uma postura anti-maquinista, anti-uso de ferrovia, protagonizada por diversos ludismos que antecipava a batalha atual dos ambientalistas. Quer dizer, a ideia antiga de usar a ferrovia, porque levaria mais carga, mais gente, poluiria menos, né? Bom, esse era então o combate social contra os miasmas urbanos. O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem, nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades. Bom, o que o Enem pretende de nós? Esses movimentos sociais, eles emergiram e se expressaram por meio do quê? Quer dizer, a ideia ambientalista, todas essas reuniões, protocolo de Kyoto, certo? As reuniões que aconteceram na Suécia, né? A reunião de Copenhague, na Dinamarca, muito recente, né? Bom, ela se fundamentaria nas teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza, certo? Nós percebemos nitidamente que essas teorias são muito importantes. Agora, elas também contestam, claro, a degradação do trabalho, as tradições, a natureza. Mas a teoria sobre a necessidade de harmonizar, não existiam teorias no passado, certo? Hoje existem. Mas o texto estaria se reportando a essa contestação da degradação do trabalho, das tradições e da natureza. Esta seria a nossa alternativa melhor, tá? A questão seguinte vai falar a respeito da internet, que é a questão 37. Dos meios de comunicação que funcionam na atualidade, hoje ainda é restrito para alguma parcela da população, mas está se tornando cada vez mais difundido, né? Haja visto que você está nos assistindo. Então, nós observamos que os mecanismos eletrônicos, a web, né, a participação política, a informatização, são próprias de todos os segmentos, uma ferramenta importante e que é a internet, a alternativa A, portanto. Correto? Bom, e aqui nós temos a nossa questão filosófica, até certo ponto sociológica, que fala sobre ética,
né? Ética na política, ética no trabalho, ética na sociedade. Bom, a ética precisa ser compreendida como uma forma coletiva, constantemente rediscutida, né? A ética supõe que cada grupo social se organize, sentindo-se responsável por alguns pré-requisitos para, de certa maneira, vivermos bem. É um exercício da cidadania, né? E no século XX, teve que se repensar a ética para enfrentarmos novos problemas oriundos de diferentes crises sociais. Conflitos ideológicos, contradições, certo? Sob esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida de que maneira? Né? Então nós temos aqui, muito importante, lembrarmos a ideia do coletivo, acima dos ideais individuais, acima dos ideais particulares. Então, o que é a ética de acordo com o texto? Ela é um instrumento de garantia de cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Quer dizer, você passa a pensar de acordo com a ideia da sociedade e não necessariamente com a sua ideologia pessoal, tá? E vamos para as questões de números 43, 44, né? A questão de número 43 descreve um banco inglês que decidiu cobrar dos seus clientes 5 libras todas as vezes que eles recorressem aos funcionários, né, da agência. E o motivo disso é que não quererem clientes em suas agências. Bom, o que eles querem então? É reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transações. Isso vem acontecendo internacionalmente, né, pelo capitalismo financeiro, pelas redes bancárias. É um texto do Eric Hobsbawm, né, O Novo Século, que é o nosso. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Aí perguntava o Enem, qual o argumento utilizado para justificar isso? Eles queriam um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social decorrente disto, desta postura, né? Bom, claro que a empresa quer diminuir custos, correto? E, ao mesmo tempo, ela vai gerar insegurança no trabalho. Ou, seria bem adequado dizermos, desemprego, correto? A questão de número 44 é uma charge do Quino, da Mafalda, onde ela afirma o seguinte: viemos nos vacinar contra o despotismo. Uma fileira de crianças, né, encabeçada pela Mafalda, que está comentando isso com a enfermeira. E aí vem a frase: democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. Bom, uma suposta vacina, né, contra o despotismo, vacina entre aspas, em um contexto democrático, tem por objetivo o quê? Despotismo, o que é o déspota? É o príncipe, certo? É a personificação do príncipe, do Maquiavel, né? É exercer uma política rígida. Portanto, é evitar a escolha de governantes autoritários. Seria uma postura, uma vacina contra o despotismo. Portanto, a alternativa D para a nossa questão de número 44. E a questão 45 também segue esta linha ideológica de sociedade, democracia, etc. Na ética contemporânea, o sujeito não é mais o sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem o sujeito empírico, puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, certo? Na medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. Isso já foi visto anteriormente. Portanto, o texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação na ética e na sociedade contemporânea, ressalta o quê, amigos? Ressalta o sentido coletivo e político das ações humanas e individuais. Pois é, professora, uma prova belíssima. Bonita prova. E nós agora vamos pedir um momentinho para um gole e voltamos com mais comentários dessa primeira prova do Enem 2010.
Pois é, e retomamos aqui os comentários da prova do Enem 2010, lembrando que nós estamos falando da versão amarela. E conosco aqui o nosso querido professor Fernando, nós temos aí questão 10, 12, 13, 3 questões aí para podermos comentar. Ok, vamos lá então, pessoal. Começando então a nossa parte de história, questão de número 10, aborda a Guerra do Contestado. Ela vem precedida por um texto, como é praxe já no Enem, né? Sempre textos que realmente são relevantes, a sua leitura, a sua interpretação para a resolução das questões. E quando ele fala da Guerra do Contestado, ele pergunta sobre os impactos que essa guerra teve sobre a economia local. E a gente percebe que sobre a economia local houve um impacto muito forte, a desorganização da agricultura local, embora a Guerra do Contestado tenha também um viés messiânico, tenha sido, né, um movimento messiânico, o texto não deixa isso transparecer, tampouco isso foi relevante para a resolução da questão. Ele fala da construção de uma ferrovia, enfim, toda essa introdução de elementos novos na região acabou por desorganizar toda a economia local, agravando problemas sociais na região, o que fez a guerra, então, estourar. Ok? Então, a alternativa da questão 10 é a alternativa C. Já na questão 12, uma questão que fala da Revolução Industrial, dos avanços tecnológicos produzidos, claro, pela Revolução Industrial, o crescimento urbano, o inchaço das cidades e, evidentemente, todos os problemas gerados por esse crescimento desordenado das cidades. A exploração do trabalhador, né, esses aglomerados urbanos que não tinham, né, uma infraestrutura adequada, enfim, tudo isso fazendo um contraponto ao avanço tecnológico, porém, problemas sociais gerados em virtude disso. A alternativa E da questão de número 12. Na questão de número 13, fala sobre o ciclo da borracha, sobre a ocupação de uma região até então remota do país, a região norte, especificamente a região do Acre. E nós sabemos que essa região foi alvo de uma disputa de fronteiras entre Brasil e Bolívia, que acabou gerando até um princípio de conflito militar, mas que depois acabou sendo resolvida por um tratado. O fato é que a ocupação de territórios que até então pertenciam à Bolívia por trabalhadores brasileiros em busca, né, dos seringais para a extração do látex, fez com que essa região do Acre acabasse, portanto, sendo incorporada ao território brasileiro, ok? Então a questão de número 13 é a letra C. Pois é, e nós aqui contamos com o nosso querido professor Egberto, a 16ª questão fala sobre o Império Inca. Sim. O Império Inca, ele começou a se constituir como realmente nação a partir do século XIII, da era cristã. Entretanto, ele acabou sendo destruído 300 anos depois, né, com o século XVI, logo no início. Tratava-se de uma sociedade estamental, fortemente influenciada por fatores religiosos, tanto que o imperador, o Sapa Inca, era considerado filho do deus do sol, e era uma sociedade sem mobilidade social e com uma nobreza hereditária. Quer dizer, então, apesar de ser uma sociedade do século VI da era cristã, XVI da era cristã, é uma sociedade que ainda está na transição da pré-história para a história, apresentando características peculiares desse período. Então, a alternativa correta da versão amarela, da questão 16, é a letra E de elefante. Quanto à questão 19, é uma questão da história do Brasil que fala da característica do tropeiro na vida nacional, né? O tropeiro, ele vai ser um elemento fundamental, principalmente durante a fase da mineração e da interiorização da colonização, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, porque ele abastecia com produtos de alimentação, utensílios manufaturados e mesmo com coisas como pólvora, como, por exemplo, facas, enxadas e outros elementos, e principalmente carne seca ou carne de sol, né? Hoje, em nossos dias, o tropeiro ainda existe, apesar de nós termos
toda essa abertura de estradas, de tecnologia, existem regiões do Brasil que só conhecem um pouco da civilização e de hábitos de consumo mais modernos através de tropeiros, que levam tecidos, aparelhos eletrônicos, etc. Né? Então, a questão 19 de História do Brasil tem como resposta a letra C de casa, a atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria nos séculos coloniais. Né? Agora, a questão de número 20, né, ela é uma questão, aliás, recorrente nos vestibulares e em exames do tipo do Enem, como, por exemplo, a simbologia da figura do herói. Por exemplo, Tiradentes. O Tiradentes, durante o período imperial, ele foi um desconhecido da historiografia, porque ele se rebelou contra o regime monárquico, contra a família de Bragança, que estava no trono em Portugal, e contra certas estruturas como escravidão, fundamentais para a sociedade brasileira do período. Né? Agora, quando você tem a República, ela é um movimento, para falar o português correto, golpista, que pôs fim ao Império, atendendo aos setores médios da população e de grupos da elite e agrária e do exército. Tá? Logo, inclusive, o Aristides Lobo, um jornalista da época, falou que o povo assistiu bestializado o que parecia ser um desfile militar, atônito, etc. E o Lima Barreto, uma pessoa também contemporânea, citou a ideia de que o Brasil não tem povo, tem público. Né? Então, era necessário pegar uma pessoa popular, um militar que ligado às pessoas que proclamaram a República, também militares, né? E uma pessoa que deu, vamos dizer, o sangue pelo seu país. Né? Então, seria a letra C de casa, a questão 20. Pois é, e a questão 21 com o nosso querido professor Fernando. A questão 21 é uma questão claramente de interpretação de texto, reitero aqui como é característica do Enem, e essa questão 21 fala da vida, da biografia de Luiz Gama, né, um afrodescendente que acabou prosperando, né, fez direito, o direito sempre foi encarado como um elemento na luta pela liberdade. O problema é que a questão dá a entender que esta intelectualização de afrodescendentes era muito recorrente, e não era. Eram casos muito esporádicos, o Luiz Gama é um deles, né? José Maurício Garcia, enfim, José do Patrocínio, são outros também, mas não era muito comum um afrodescendente ter essa ascensão social, sobretudo através dos estudos, né? Isso era uma raridade, mas a biografia do Luiz Gama demonstra essa possibilidade. Então, o direito como instrumento de luta pela liberdade, o abolicionismo, no momento aí de transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. Pela interpretação do texto, você chegava à alternativa B, embora não seja recorrente, mas até pela leitura do texto daria para acertar a questão 21. A questão 22, uma questão também recorrente em vestibulares, um assunto que já apareceu bastante nos vestibulares, Guerra do Paraguai. E nós sabemos que existem várias leituras da Guerra do Paraguai, uma leitura até a década de 70, né? Uma outra leitura de lá para cá, mas leituras que ainda são conflitantes. E o texto expõe justamente esse conflito de interpretações acerca da Guerra do Paraguai. E ele fala justamente, a alternativa correta, a alternativa D, fala justamente disso, que é muito difícil nós chegarmos a um consenso sobre a Guerra do Paraguai, embora existam hoje correntes mais tendenciosas a um lado do imperialismo brasileiro, do próprio expansionismo paraguaio, talvez minimizando um pouco a culpa do imperialismo inglês. De qualquer forma, uma questão que aborda justamente essa dificuldade de se chegar a uma conclusão certa sobre a Guerra do Paraguai. Alternativa D de dado da questão 22. E na questão 23, um belo poema de Bertolt Brecht, né, falando do trabalhador, reflexões de um trabalhador, né, sobre a construção de monumentos históricos, uma bela questão. Então ele cita uma série de monumentos históricos, cita a cidade de Tebas, a Babilônia, Lima, Muralha da China, enfim, ele fala de uma série de grandes monumentos. Só que o trabalhador, né, que ao longo da história foi o responsável pela construção desses monumentos, fica esquecido. Esses monumentos acabam sendo associados a quem? Aos grandes líderes da época, os grandes imperadores, reis, governantes da época, né? E o trabalhador em si acaba ficando esquecido. Uma bela questão, questão de número 23, letra C. Agora,
A questão de número 24, ela trata da destruição do Arraial de Canudos e a recuperação pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, IFAM, né? A Canudos, ela representou uma das saídas possíveis para os sertanejos no final do século XIX, porque ele era um grande ausente das discussões nacionais, né? Porque simplesmente a figura do pobre, do cara que não votava, do excluído social, ela nem fazia parte de relatos oficiais, né? Aí o que vai acontecer? Você tinha 3 saídas. Uma era o bom e velho êxodo rural, outro o que era, pessoal? Era o banditismo social, a questão do cangaço, e você tinha o messianismo, que era o quê? Muito ligado à ideia de que milenarista, de que o final dos tempos se aproximava, o final do século também, e pessoas como Antônio Conselheiro, místicos, em cima daquela ideia do sertanejo rústico, naturalmente atraíam essas pessoas em torno dele. O Arraial de Canudos acabou sendo destruído por forças do exército, não é? E o que vai acontecer? O problema é que Canudos sempre é tratado, no caso, pelos seus algozes. Você não tem uma documentação confiável feita pelas pessoas da época, porque tratava-se de uma grande parte de pessoas analfabetas. Muito tradição oral, literatura de cordel, mas nada com base científica e historiográfica, né? Daí o texto valoriza por interpretar características da cultura sertaneja através de arqueologia recente, entre outros elementos e práticas sociais daquele povo associado ao messianismo. Agora, então, a questão 24 de História do Brasil seria a letra D de dado, as práticas e representações de uma sociedade através de sua cultura material. Agora, a questão 25, ela pega algumas informações de um livro muito comemorado, 1808, do Laurentino Gomes, né, que trata da ocupação do Rio do Uruguai, que está inserido dentro da seguinte ideia. O Rio da Prata, que dá acesso ao interior da América Latina, América do Sul, desculpe, ele sempre foi muito disputado por espanhóis e portugueses. Aí o que acontece? Ele vai ser ocupado em 1821 por forças portuguesas em represária à União, no caso, das tropas francesas e tropas, no caso, espanholas, durante o governo napoleônico, tá? Aí, o que vai acontecer? Isso daria a letra C de casa. Entretanto, existem algumas imprecisões na questão. Em primeiro lugar, ele cita como 1810, a chegada da família real. Na verdade, a chegada da família real se deu em 1808, 2 anos antes, né? E depois cita que Dom João desembarca, João desembarca no Rio de Janeiro. Não, Dom João desembarca em Salvador, no caso, e assina a Carta Régia em 28 de 1 de 1808, não 1810, né? Então, repetindo, 25, questão C de casa. Então, 26, questão 26D, o artigo 408 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia fazer nas ruas praça a prática da capoeira. A capoeira é uma luta desenvolvida no Brasil por afrodescendentes, incorporando elementos da dança com elementos de luta, certo? E no início do período republicano, era comum grupos políticos usarem capoeiristas que, armados com navalhas, facas e outros instrumentos de perfuro cortantes, acabavam impor a vontade política desses grupos, né? Fora que eles formavam grupos de salteadores que pressionavam as pessoas nas ruas. Isso levou o quê? A capoeira a assumir uma característica de uma manifestação de gente desqualificada, uma manifestação de gente criminosa e que tinha que ser combatida como crime. Então, um caso de prática cultural transformada em crime. Mais tarde, o governo Vargas, depois de uma apresentação de capoeiristas, vai acabar com essa proibição. E ela demonstra o quê? Basicamente, a criminalização de práticas culturais ligadas à camada popular, nunca às elites. Então, a questão número 26 é a letra D de dado. A questão 27? 27. Questão 27 é uma questão de política, um texto do Paul Valéry, que fala sobre a participação popular nas questões políticas. E ele diz que ações políticas sempre são ações tomadas por uma minoria. No início, apenas uma minoria participava da política. Depois, a maioria
é levada a tomar decisões que, na verdade, não as representam. Então, de um modo, quando se exclui a grande massa dos direitos políticos, como era nos primórdios, por exemplo, da República no Brasil, para citar um exemplo. Então, a grande maioria não votava, por exemplo, só votavam alfabetizados. Depois, mesmo se estendendo, se ampliando a massa de pessoas que votam para eleger representantes que nem sempre tomam decisões de interesse desta massa que elege. Não é? Então, o autor conclui que a política, na verdade, ela é sempre uma política de uma minoria, ok? Então, uma questão interpretativa, 27, letra C. Questão 29, recorrente novamente em vestibulares, aqui fala do Dom João, que no período em que ele esteve no Brasil, ele concedeu um alvará de liberdade industrial, revogando um alvará de proibição industrial feito pela sua mãe, a Dona Maria I, a louca, não é? Então, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele permite, então, que as indústrias voltem a existir, né? O alvará de liberdade industrial. Porém, esse ato não teve grande impacto. Por que não teve grande impacto? Porque quando a família real chega ao Brasil, como o professor Egberto colocou numa questão anterior, houve a abertura dos portos das Nações Amigas já em 1808. E aí o que acontece? Uma entrada muito grande de produtos ingleses que vão concorrer eventualmente com os produtos nacionais. Portanto, a liberdade industrial no Brasil não valeu de nada, porque a indústria nacional sequer existia e não tinha chance de existir com a concorrência dos produtos ingleses entrando no Brasil a preços tão convidativos, ok? Então, 29, letra B de bola. E a questão 31 fala de um dos períodos mais complicados da nossa história, sobretudo do período imperial, que é exatamente o período que vai entre a abdicação de Dom Pedro I em 1831 e o golpe da maioridade, a ascensão de Dom Pedro II em 1840. Esse período, chamado período regencial, foi marcado por grande agitação. Agitação política, derivada da briga entre liberais e conservadores, mas que no fundo representava os mesmos interesses aristocráticos, escravocratas, enfim. E essa agitação política se revelou um abandono social. Na prática, o país ficou à mercê dessas disputas políticas, não tínhamos ainda um grande produto na nossa economia, o café estava apenas começando a ganhar espaço e o resultado disso são grandes convulsões sociais, as chamadas rebeliões regenciais, que mergulharam o país numa verdadeira guerra civil. Movimentos separatistas, movimentos republicanos, movimentos abolicionistas, um período muito complicado, muito agitado da nossa história. Alternativa E da questão 31. A questão 32 agora, né? Ela trata o quê? De Getúlio Vargas. A questão é a seguinte, o Getúlio Vargas, uma pessoa bastante polêmica na historiografia brasileira, e ele se representa, na verdade, um rompimento com o passado oligárquico, conservador, marcadamente ruralista, marcadamente voltado, vamos dizer, ao elitismo, quando Vargas assume uma política em que ele vê que é necessário, a partir da Revolução de 30, entender que o trabalhador tem que ter mais direito, o país tem que ter mais indústrias, mas sempre a partir de uma dinâmica, no caso governamental, excluindo grupos, vamos dizer assim, mais radicais ou vistos como esquerdistas do contexto das decisões políticas, né? Outra característica é que ele rompe com a ideia de que a questão social é caso de polícia, ou seja, dita pelo ex-presidente Washington Luiz, ela falava que o trabalhador e a questão grevista tinha que ser tratado pela violência, certo? O que é, no caso do Vargas, um rompimento. O Vargas adota uma legislação trabalhista que atendia aos anseios mais gerais da camada trabalhadora, ao mesmo tempo em que ele cria um processo de sindicalização desvinculado de forças esquerdistas, colocando os sindicatos sob o controle do Estado, fazendo trabalho para o governo, chamado peleguismo. Muita gente não reclamava, afinal de contas, diante de uma total exclusão de direitos trabalhistas anteriormente, uma quase total, você vai ter algumas coisas sendo conseguidas aos poucos e que, para os trabalhadores da época, representavam muito, não é? Então, a questão de número 32 seria a letra D de dado.
Certo. Agora, a questão de número 33 trata de Juscelino Kubitschek, que de 1956 a 61 governou o Brasil, correspondendo a uma época considerada pelas gerações um pouco mais antigas como uma fase de enorme prosperidade, o Brasil que cresce, o Brasil grande, o Brasil que vai para frente. Isso tudo foi chamado de desenvolvimentismo, o que, durante, no caso, o seu governo, foi marcado pela frase 50 anos de progresso em 5 anos de governo, né? O problema é que toda, no caso, a temática do plano de metas era a superação de gargalos, no caso, na economia brasileira. Citando um exemplo atual, a questão portuária. Nosso país precisaria ampliar assustadoramente o número de portos e vagas nos cais dos portos para abastecimento e para a saída de nossos produtos, né? E é uma coisa que o nosso amiguinho aí, Juscelino Kubitschek, fez, entretanto, sem tocar em pontos sociais. O plano de metas do desenvolvimentismo informava que o desenvolvimento social seria consequência do desenvolvimento econômico, certo? Criou-se alguns problemas graves, como a questão mesmo diz, né? Você vai ter a urbanização desenfreada, o aumento do processo de comunidades ou favelas, né? O êxodo rural, agravamento das condições sociais, que tudo isso vai desembocar, além da inflação e de uma corrupção que não pode ser negada do seu governo, no governo Jânio o inviabilizando. Então a questão 33 é a letra B de bola, né? A questão 35, né? Ela trata da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai ser basicamente controlada a partir de 1889 por 3 grupos oriundos da burguesia e dos setores de elite francesa mais progressistas. Você vai ter à direita o grupo girondino, que se sentava à direita, no caso da Assembleia, certo? O grupo montanhês, que sentava na parte superior à esquerda, certo? E o grupo da planície, que sentava ao centro, na parte mais baixa. Com o passar do tempo, o grupo montanhês recebeu o apelido de jacobino, por se reunir no antigo mosteiro dos jacobinos em Paris, né? E ele era formado por membros da classe média, se bem que não se pode citar esse termo, mas setores médios da população, pequena e média burguesia principalmente, tá? E tinha um forte apoio dos setores sociais, certo? Que seriam os sans-culottes, que literalmente eles são as pessoas que não tinham condições sociais para envergar certos tipos de roupa, e eles insistiam em se vestir de maneira muito simples para caracterizar a sua origem social humilde, né? E que formaram a espinha dorsal do apoio do grupo jacobino ao poder. Então, a Revolução Francesa ela foi fundamental para a formação da própria estrutura da política atual. Como eu acabei de citar, termos como esquerda sendo radical e transformadora, direita conservadora e reacionária, e o moderados, o centro, que fica declinando para os dois lados conforme os seus interesses. Então a questão 35, a letra E de elefante. Questão de número 38, precedida mais uma vez por um belo texto, no caso o trecho de um poema, né, musicado inclusive, que foi apresentado por um espetáculo teatral no Rio de Janeiro, um espetáculo chamado Opinião, em 1964, logo após o golpe militar. E logo nos primeiros 4 versos fica claro o que aqueles versos, o que aquele poema, o que aquela música pretendia, que é justamente denunciar o que tinha acabado de acontecer. Ele fala em podem me prender, podem me bater, podem até me deixar sem comer, que eu não mudo de opinião. Esse era o nome do espetáculo. Ou seja, ele está fazendo uma denúncia àquilo que acaba de acontecer. Essa música vai entrar já para a chamada música de protesto, né, a MPB, que foi certamente muito importante no combate aí à censura, à violenta repressão que caracterizou aí os anos do regime militar. Então a música aparece como denúncia, como protesto, e isso está dito na alternativa D da questão 38. Já na questão 39, fala da chegada da televisão, um texto do professor Tchevchenko, e fala que a TV, né, em 1950, entrou nos lares e mudou muito os hábitos da população brasileira, e é verdade, né? Os hábitos de consumo, os hábitos de se reunir com a família para assistir TV, novelas, mas também o jornalismo.
né? Então a TV passa a partir daí ganhando força, né? Na década de 80, por exemplo, como um jornalismo investigativo, um jornalismo de denúncia, né? A TV, pelo seu alcance, pela sua importância, pelo seu acesso, né? Vai se tornar aí uma arma de denúncia para o combate à corrupção, escândalos na esfera política, enfim, muito importante, sobretudo na chamada Nova República. A gente sabe que nos dias de hoje a TV tem uma importância enorme, né, no processo político. Recentemente acompanhamos debates, enfim, esse poder que a imprensa tem, sobretudo a imprensa televisiva, ok? Então, a alternativa B de bola da questão 39. E a questão 40, uma questão interpretativa, uma questão também muito interessante, um texto muito bom, onde ele fala que os homens da Inglaterra, né, os trabalhadores da Inglaterra, berço, né, da Revolução Industrial, trabalham, mas continuam vivendo na miséria. Trabalham para os seus senhores e continuam vivendo na miséria. Produzem roupas, mas não têm condições de adquiri-las. Produzem comida e não têm condições de adquirir. Enfim, então ele faz uma denúncia, o que, claro, deixa muito nítido, né, uma contradição entre aqueles que trabalham, a riqueza que eles geram, mas uma riqueza que acaba ficando nas mãos dos patrões, ok? Então isso está dito na letra E da questão 40. Agora, um comentário geral da prova. A prova ela apresentou um nível excelente, tá? Todos os professores de história consultados dentro do grupo objetivo concordaram que ela versou sobre assuntos de ética, sociologia, geografia, história, sempre com embasamento conjunto das matérias, né? E isso fica claro, no caso, com a questão de número 42, que seria necessário ler um pouquinho. Judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, diz o juiz Guzman. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus dos casos de pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas. E os desaparecimentos políticos tiveram apenas o trâmite formal na justiça. Quer dizer, ninguém sabe, ninguém viu. A questão é a seguinte: toda ditadura, seja ela de esquerda ou direita, submete à estrutura surgida na Revolução Francesa, dos três poderes, né, que se concretizaram como o judiciário, executivo e legislativo, apesar de ser algo que é já pensado por Hobbes e outros elementos importantes durante a fase posterior, e por John Locke, principalmente, durante a Revolução Inglesa, eles, no caso, as ditaduras sempre submetem o legislativo, o executivo e o judiciário ao seu poder. Então, todo mundo, basicamente, é submetido a essas forças. E fica natural que elementos como habeas corpus, que permitem a pessoa responder processo em liberdade, são suprimidos, porque dessa maneira as pessoas que infringem o que as ditaduras consideram como aceitável ficam presas, incomunicáveis nas mãos de torturadores e pessoas que vão pressioná-las a mudar de opinião ou mesmo proceder à sua eliminação física, como é o caso da violentíssima ditadura argentina e da tão quanto violenta a ditadura chilena, né? Então, o judiciário é, obviamente, colocado a serviço das elites, dos políticos dominantes, tá? Uma ressalva que nem sempre ocorre uma subordinação do poder judiciário aos interesses de políticos dominantes da elite. Essa subordinação pode ser colocada, no caso, sob comando de políticos que se dizem, no caso, esquerdistas e que pregam, vamos dizer assim, uma política social mais justa, como no caso do stalinismo ou na atual situação da política chinesa, que reprime abertamente os direitos humanos. Então, em 42, a questão 42 seria a letra E de elefante. Pois é, e você que está nos acompanhando vai nos aguardar mais uns instantes, porque voltaremos comentando essa prova do Enem 2010.
E voltamos com o nosso querido professor Naldo para agora começarmos os comentários da prova de Ciências da Natureza. E nós temos aí a primeira questão, 46ª, para podermos iniciar essa parte, lembrando aí a todo internauta, prova amarela. Sim. Então vamos lá. Vamos começar pela questão 46. Então, nós temos aí uma apresentação de conceitos incorretos de calor e temperatura, que são conceitos, na verdade, intuitivos, não é? Aplicados de maneira intuitiva e incorreta. Ele quer saber das alternativas qual confronta, né, esses conceitos cotidianos, não é, de calor e temperatura. Inicialmente, basta você olhar a alternativa A e com certeza você já percebe a limitação dos conceitos apresentados, né? Porque durante o fervimento aí da água, a temperatura da água não varia. Logo, pela definição dele, ela está recebendo calor, mas, no entanto, a temperatura não muda e ele fala que a temperatura mede, não é, a quantidade de calor. Portanto, a alternativa correta, A, que confronta, então, os conceitos apresentados. Já a questão 47 é uma típica questão de potência, não é? É impossível não cair uma questão de potência numa prova do Enem, não é verdade? Uma questão, inclusive, que nós fizemos em sala de aula, não é? Ele liga duas lâmpadas em paralelo de 55 watts cada uma e quer saber qual é o fusível que deve ser colocado para proteger o sistema, não é? Ora, potência U vezes I, não é verdade? Potência de uma das lâmpadas, 55 watts, a DDP 36 volts, a corrente aproximadamente 1,53 ampere. Como são duas lâmpadas em paralelo, a corrente total será o dobro, 3,06 ampere. Portanto, nós imediatamente encontramos o fusível laranja, alternativa certa, alternativa C. Muito bem. Já a questão 48, veja, a questão 48 é uma típica questão de ondulatória. Fala sobre a transmissão de rádio, não é? Basta você lembrar que essa transmissão só será possível graças à reflexão dessas ondas, não é? Na camada ionosfera. Uma questão relativamente simples, não é? Já a questão 52, ele fala sobre, novamente, potência. Potência, veja só, ele quer saber qual é o forno mais eficiente. Ora, o forno de maior potência, maior quantidade de energia em menor intervalo de tempo. Portanto, a alternativa certa C. Puxa, comentamos isso em sala de aula ainda nesta revisão, não é? Já a questão 53, uma questão que fala sobre as faixas que aparecem em Júpiter, né? Aliás, uma das faixas que sumiu, ok? Essa faixa é, na verdade, devido à reflexão da luz nas nuvens. E ele fala que ocorreu esse desaparecimento da faixa em Júpiter devido ao movimento de diversas camadas da nuvem na atmosfera. Então, nós imediatamente já descartamos todas as alternativas e vamos para a densidade. A densidade está intimamente relacionada ao movimento, né, do fluido, no caso dos gases aí na atmosfera de Júpiter. Então, a alternativa certa, a alternativa E, uma bela questão. Já a questão 57 fala sobre as ilhas de calor, não é? Ele pergunta, basicamente, por que há um aumento do consumo de energia elétrica nessas regiões industrializadas? Bem, basta você perceber que nessas regiões nós temos o consumo de energia elétrica para refrigerar os ambientes. Portanto, a alternativa certa D, né? Aumento devido à necessidade de maior refrigeração. Uma questão relativamente simples também. A questão 58 é uma questão típica de termologia presente nas apostilas, né? Em que você tem água, ok, que estava na temperatura de ebulição e em determinado momento você, através de uma seringa, diminui a pressão sobre essa água e ela volta a vaporizar, não é? Então temos uma diminuição da pressão, não é? E, consequentemente, uma diminuição da temperatura de ebulição. Falei, inclusive, sobre essa questão ainda nessa revisão. Então nós temos aí a alternativa correta, a alternativa D, uma bela questão. Já a questão 60, através da figura, você reconhece, não é, que a produção de energia elétrica, nesse caso, é através da circulação do magma. Não há nada o que fazer, a não ser olhar a figura. Alternativa correta, alternativa A, uma bela questão também. A questão 70, olha aí, novamente, potência, não é? Já é a terceira questão de potência. E nós fizemos em sala de aula, você lembra? Olha aí, você vai ligar uma torneira elétrica de 220 volts em, no caso, 127 volts. Cuidado,
Tá? E ele quer saber qual é a relação, qual a diminuição de potência, ou seja, qual é a potência se eu ligar em 127 volts. A potência estabelecida é de 5.500 watts em 220. Se eu ligar em 127 volts, qual será a potência? Poxa, é só você lembrar que a potência é U ao quadrado, você lembra? Sobre R. Então a potência aí vai ser diretamente proporcional, ok? A DDP, ok? Ao quadrado, e inversamente proporcional à resistência. Então o que você vai fazer? Preste atenção. Para uma DDP de 220, não é? Você tem 5.500 watts. Para uma DDP de 127, que é aproximadamente 1/3 menor, você vai ter uma potência de quanto? Ora, se você vai fazer uma regra de 3 simples, lembrando que a potência é proporcional à DDP ao quadrado, e encontrar aproximadamente 1.833 watts, ok? Uma questão relativamente simples. A questão 72, olha, também estava presente na nossa revisão, né, do medidor de energia elétrica. Através da figura, você consegue perceber que a leitura atual é de 2.783 kWh, 2.783 kWh, e a leitura anterior é 2.563 kWh. Então, a diferença é a energia consumida, no caso 220 kWh. Faça uma regra de 3 simples, não é? Você sabe que 1 kWh custa 20 centavos, então você encontrará R$ 44,00, portanto, a alternativa correta E. Uma bela questão também. A questão 75, não é? Fala sobre o celular, que é colocado dentro de uma caixa metálica e outro numa caixa de madeira, não é? E ele quer saber qual é dos celulares que não recebe a ligação. Imediatamente, você deve lembrar que o celular colocado na caixa metálica não recebe a ligação porque a caixa metálica acaba funcionando como uma blindagem eletrostática, é a famosa gaiola de Faraday, não é? Nós temos aí então a alternativa correta, B de bola, uma bela questão também, 75, B de bola. A questão 80, não é? Fala-se sobre ótica, no caso, né, sobre os metamateriais. Ele fala que os metamateriais têm índice de refração negativo. Então, por eliminação, você já não tem a alternativa A, porque é um fenômeno de reflexão na interface, não é? A B e a C representam fenômenos típicos de refração em materiais transparentes comuns, não é? A alternativa E não há nenhum fenômeno de refração. Então temos, por eliminação, a alternativa D, não é? Em que o raio de luz acaba refratando-se de modo totalmente diferente do que nos materiais transparentes comuns. Então a alternativa certa, correta, D. Muito boa questão. Olha aí uma questão de mecânica, hein? Olha só. A questão sobre empuxo, né? Então você tem aí os operários que vão retirar uma estátua, ok? Uma obra de arte que está numa piscina, não é? E quando você coloca água, o que acontece? Muito bem, atua sobre a estátua uma força de contato entre a estátua e a água, né? Que nós chamamos de empuxo, que é diretamente proporcional ao volume de água que ela acaba retirando do local, não é? Ao volume de água deslocado por ela. E o volume de água é igual ao volume da estátua, não é? Porque ela está totalmente imersa. Então encontramos a alternativa E, não é? A soma da força aplicada pelos operários e o empuxo é maior ou igual ao peso da estátua. Uma questão relativamente simples mesmo, não é? A questão 87, não é? Nós temos uma questão em que basta você perceber que a cidade em que se vai construir a estação geradora de energia elétrica é uma cidade que há grande incidência solar. Portanto, qual é a forma melhor de a gente produzir energia solar nesse caso? Através das chamadas células fotovoltaicas, não é? Que transformam energia luminosa em parte em energia elétrica. E é isso. Pois é, e nós voltamos daqui a pouquinho a partir da 49ª.
Conforme eu havia dito, a 49ª questão é aquela que nós vamos continuar, a partir daquela que nós vamos começar falando de uma temática que envolve mais biologia, e conosco o nosso querido professor Marcelo. Muito obrigado, boa noite, gente. Vamos então para a questão de número 49, uma questão que falava sobre a cárie nos dentes e queria saber qual a causa desse problema. E a causa, dizia a alternativa E de esperança, é o consumo excessivo de açúcares na alimentação, a má higienização bucal, que contribuem para a proliferação de bactérias. A questão de número 50 falava sobre febre amarela, picada de cobra peçonhenta, falava sobre a leptospirose e queria saber qual a melhor medida para evitar ou para tratar esses problemas. A melhor resposta era a alternativa B de beijo, que falava em vacina para o vírus da febre amarela, o soro antiofídico para a picada de cobra e antibiótico no caso da leptospirose. Questão de número 54 falava sobre o fósforo. O texto citava que o fósforo utilizado nos fertilizantes é extraído de minas e essas estão com as suas reservas cada vez mais escassas. A questão queria saber qual uma medida que poderia amenizar o problema. A melhor resposta estava na alternativa A de amor, que falava em reciclagem. O negócio é incentivar a reciclagem dos resíduos biológicos para a produção de adubo que vai ter o fósforo. A questão de número 55 falava sobre o voo das folhas. E veja você, se você quiser saber qual é o melhor adubo que existe para uma planta, pergunte para quem entende, pergunte para a árvore. Então, se você for visitar uma floresta, você vai ver que ninguém coloca adubo ali. No entanto, as folhas são bastante verdes, as árvores crescem maravilhosamente bem. Por quê? Porque aquelas folhas que caem, como citava o texto dessa questão, acabam sendo decompostas por bactérias e fungos. Assim, por exemplo, as proteínas existentes naquela folha são quebradas, gerando amônia. A amônia gera nitrito, nitrato, e aí você tem o nitrato, fonte de nitrogênio para as plantas. A resposta era nitrogênio, alternativa E de esperança. A questão de número 56 falava sobre seca fisiológica. Vejam bem, quando a gente fala em seca, todo mundo pensa em falta de água. Não está errado, mas seca fisiológica é uma coisa um pouquinho diferente. Água existe. O problema é que a raiz, por algum motivo, não está conseguindo absorver. No caso dessa questão, o problema era a salinidade do solo. O solo estava com muito sais, estava muito concentrado. E você conhece a regrinha da osmose? Aquela regra que diz que a água sempre vai para o lugar mais concentrado, hipertônico. A água sempre vai para o lugar mais concentrado. Então, a plantinha pode, às vezes, até perder água pelas raízes em vez de absorver. A resposta que falava tudo isso, alternativa A, aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a das raízes, impedindo então que essa água seja absorvida. Questão de número 59, uma questão que aparece sempre em vestibular. Todo ano você vê o problema da poluição do rio Tietê, o problema do despejo de esgoto de esgoto doméstico na água dos rios. E o que acontece? Quando você despeja o esgoto ali, você está jogando alimento para as bactérias aeróbias. Essas bactérias aumentam em quantidade e, aumentando, acabam com o oxigênio da água do rio. E aí, devido à falta de oxigênio, morrem os peixes. A solução, uma delas, é a gente tratar o esgoto antes de ele ser jogado no rio. Ou seja, você joga o esgoto sem os nutrientes para as bactérias aeróbias. A alternativa que falava isso, letra B de beijo, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. Questão de número 61, falava sobre o vazamento de petróleo lá na Baía da Guanabara no ano 2000. O problema, dizia o texto, é que aquela película de óleo em cima da água impede, primeiro, a penetração de oxigênio da atmosfera na água. Segundo,
Aquela película impede a penetração de luz, o que vai atrapalhar a fotossíntese do fitoplâncton, aquele conjunto de algas que flutua sobre a água. E acontece que o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática. Se não tiver fitoplâncton para alimentar o zooplâncton desaparece. Se não tiver zooplâncton para alimentar o peixe desaparece. Quer dizer, então esse texto mostrava que tudo está relacionado, os seres vivos, o petróleo, ali existe uma interdependência, que é o que dizia a alternativa C, interdependência das diversas formas de vida e do seu habitat. E a questão de número 64 falava que alguns animais que vivem em locais escuros, por exemplo, embaixo da terra, não têm olhos. É verdade. E a questão queria saber como o Lamarck explicaria esse fato. Bem, a teoria de Lamarck baseia-se principalmente na lei do uso e desuso, aquela lei que diz que tudo aquilo que a gente usa desenvolve, aquilo que a gente não usa atrofia, pode até desaparecer. A alternativa que falava na lei do uso e desuso era a letra C, né, que dizia que a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Na sequência, continuando as questões, o meu amigo Mo, mas antes eu passo para o meu amigo Rogério. Pois é, e nós aproveitamos para conversar aqui com o nosso querido Mo, que vai pegar a próxima questão, que é a 66, e ele fala justamente em absorção de nutrientes. Pois é, vamos lá. Pois bem, Rogério, uma questão muito bonita, que traz a absorção de nutrientes e um experimento feito com 2 papéis. Um houve menor absorção que o outro. E aí a demonstração das microvilosidades intestinais. Com base nos dados, a função das microvilosidades intestinais, uma questão bem elaborada. A alternativa B de bola, que diz aumentar a superfície de absorção. Questão 69 fala sobre o uso prolongado de lentes de contato, e que denomina uma infecção chamada ceratite microbiana. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso. Isso nos leva à alternativa E, o alto poder de reprodução das bactérias, a diversidade metabólica, considerando os processos aeróbios e anaeróbios. Também relacionada à reprodução, bipartição assexuada das bactérias. Questão de número 76 é sobre o Aedes aegypti, o desenvolvimento do mosquito geneticamente modificado para a redução na transmissão do vírus da dengue. Experimentos feitos com o mosquito levaria a reduzir o número de casos de dengue de uma determinada região. Por quê? Alternativa C, dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural dessa doença, pois restringe seu encontro com os machos voadores. Uma ótima questão também. Questão de número 77, ele coloca o mapa do Brasil. Nesse mapa, trechos com frases. A primeira diz a respeito de pinheiros e da gralha azul, uma característica da mata de araucárias. O segundo traz troncos tortuosos, indica o cerrado. O texto 3 fala das palmeiras que predominam nesta região, zona dos cocais. E a última fala da aridez dessa região e das plantas espinhosas, se tratando da caatinga. Portanto, alternativa B de bola. Questão de número 77. Questão de número 85 fala de um tipo de asfalto, o cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes. Essa afirmação baseia-se no uso do cimento solo, mistura que inibe a toxidez do alumínio e aumenta o pH do solo. É a calagem, a aplicação do cálcio neste solo. Alternativa A da questão 85. Questão 88, alternativa D, traz um texto a respeito do ritmo biológico, com comportamento relacionado ao dia e à noite. A pessoa teve o seu ritmo alterado no período contínuo de escuro. Questão 89, elefante, fala do canavial que precisa ser renovado anualmente. Os produtores estão optando por plantar leguminosas,
de novo, aparece o ciclo do nitrogênio, o plantio de leguminosas, a rotação de culturas e a adubação verde. E por fim, a questão de número 90, uma questão que traz uma figura tirada de uma revista, fala dos príons patogênicos encontrados em tecidos cerebrais de gados mortos. E o resultado indica a presença desses príons no animal B do teste 1, na lâmina A do teste 2 e o gel B do teste 3, caracterizando a alternativa C. É isso, Rogério. Pois é, e nós voltamos daqui a pouquinho para terminarmos os comentários da prova do Enem 2010, essa primeira. Pois bem, voltamos agora falando da questão número 51, é a primeira questão que, de certa maneira, nessa primeira prova, aborda diretamente uma temática mais própria da química, e nós contamos com o nosso querido professor Eurico para fazer o comentário de todas essas questões que ficaram, para terminarmos esse primeiro comentário de primeira prova de 2010. Vamos lá, professor. Ok, então, gente. Vamos lá para a questão 51, que tratava da usina sucro-alcooleira. A referência é essa, para você lembrar. E ele pediu os processos de beneficiamento da cana-de-açúcar e pedia as operações físicas, né? Esse era o detalhe da pergunta, né? Você tinha que prestar atenção, operação física, quer dizer, não quer reação química. Então, primeiro passo, separação magnética. A esteira lá com eletroímã, você separava os metais por separação magnética. Depois, após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia. Então, esse segundo processo, extração, né? Esmaga o bagaço, você está fazendo a extração do caldo de cana. E o terceiro passo, né, a filtração. Né? Então, essa primeira questão 51, os processos físicos, né, operações físicas, lembro que ele não queria reação, né? Então você não podia trabalhar com reações químicas, somente esses métodos de separação você chegaria à resposta C. Tudo bem? Separação magnética com eletroímã, o esmagamento da cana-de-açúcar, a extração e após a filtração, ok? Questão 62, né? A questão 62 falava sobre a função do oxigênio nos loricíferos, né? Vamos lembrar, para você ter uma referência, falava qual seria a substância, os íons que fariam a mesma função do oxigênio, que é um agente oxidante, na respiração celular dos loricíferos. Então, gente, o que você tinha que lembrar, que o enxofre da mesma família do oxigênio poderia fazer o papel do oxigênio, e o nitrato
também pode atuar como agente oxidante. Então, você teria o NO3 mais 5 para NO2 mais 3, né, como você observa, poderia ter essa atuação, né, fazer o papel do oxigênio. Então, a resposta da questão 62 ficaria a alternativa B, enxofre, e o grupo NO3-, o grupo nitrato, ok? Questão 63. A questão 63 falava sobre aquelas misturas efervescentes, né, que você coloca na vitamina C, e pedia para que você reconhecesse, através de 4 reações, 4 itens, o tipo de estrutura que acontecia nessas reações, né? Ele pedia qual que ocorre a ionização, qual que ocorre a dissociação, a formação de ácido e liberação de gás, né? Pedia para que você identificasse cada uma dessas 4. Então, veja, a número 1, que, como você observa, ocorre o quê? Uma ionização, tá? Você tem lá o ácido, aliás, 4, né? A ionização do ácido, você observa. Depois, dissociação iônica corresponde a 1. Você observa lá o bicarbonato de sódio sofrendo a dissociação iônica. Depois, a número 2, a liberação de gás, como você observa, a formação lá na reação do gás carbônico. E a 3, a formação do ácido H2CO3. Então, a questão seria a resposta E. Tudo bem, gente? Questão 65 é aquela onde você tem a célula entrando hidrogênio, entrando oxigênio e saindo água. Lembra? Tem a célula pronta, passando corrente elétrica, com entrada de gás hidrogênio, gás oxigênio e com liberação de água. A pergunta dele, com base no texto e na figura, qual a produção de energia elétrica por meio da célula? Diferenciado dos processos convencionais, por quê? Por que esse tipo de geração de energia se difere dos processos convencionais? Porque transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque havia produção de água. Você observa a saída de água lá pela célula, tudo bem? Então, questão 65, alternativa A, você chegaria, tudo bem? Questão 67. A questão 67, que nós vamos discutir, o abastecimento das necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias, né? Então, o que ele perguntava para você, na equação do metano com água, com vapor d'água, mais uma certa quantidade de calor, uma reação endotérmica com absorção de calor, gerando monóxido de carbono e hidrogênio, aquela equação que ele forneceu para você. Pergunta dele. Aproveitando a energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia o quê? Satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor e promove a formação de substâncias combustíveis, né, que poderão ser usadas, né, na obtenção de energia e realização de trabalho útil. Então, resposta dado, né, os produtos, né, CO e hidrogênio são combustíveis, pode ser utilizado. Resposta dado da questão. Próxima questão, 68, né? É aquela que falava da demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Né? Ele fornecia a certa quantidade de miligramas de açúcar, 10 miligramas de açúcar, e perguntava, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada? Então, você teria que montar a equação, né, no caso. Então, N, quantidade de açúcar, mais O2, dando CO2 e água, a reação de combustão. Ele fornece a quantidade de açúcar, de sacarose, 30 gramas, você faz a proporcionalidade com oxigênio, 32, 10 miligramas de açúcar, você vai achar 10,7, resposta E da questão 68, tudo bem? Questão 71, que tratava do álcool, né? Ele estava perguntando para você qual seria o álcool melhor na utilização, metanol ou etanol, dava a densidade do álcool, dava o calor de combustão do álcool, e você tinha que fazer um cálculo simples, né, regrinhas de 3 aí, no caso, 1 mol de metanol libera 726 kJ, 790 gramas, que já seria a massa correspondente a 1 litro de álcool, X. Então, você acha a quantidade de energia liberada para 1 litro de etanol, a quantidade de energia liberada para 1 litro de etanol, e você verificaria a alternativa dado, que o etanol, na sua combustão completa, fornece aproximadamente essa quantidade de energia, né? 23,5 megajoule, ok? Energia por litro de combustível queimado. Então, resposta dado, você resolvia com 2 regrinhas de 3, aí como você observa na resolução. Questão 73, é aquela questão que falava do monofluoracetato de sódio, que pode ser obtido por qual reação?
Você pode obter o monofluoracetato de sódio reagindo, fazendo uma reação de neutralização do ácido monofluoracético, correto? Com hidróxido de sódio. É uma reação ácido-base, tudo bem? Você obteria este sal monofluoracetato de sódio, resposta dado, uma reação de neutralização, tudo bem? Questão 74, questão de eletrólise, ele perguntava a massa de cobre puro recuperada nessa eletrólise. Então, primeiro, você vai fazer a dissociação do sal, do sulfato de cobre 2, né? Depois a semi-reação, o que acontece com o cobre no cátodo. Então, cobre mais 2 vai para cobre 0. Acha a carga total do sistema, usando a fórmula Q igual a I vezes T. E, em seguida, você faz a proporcionalidade. Você vai achar a massa de cobre depositada, 35,5 gramas. Resposta dada. Questão 78 fala sobre a bateria automotiva, né? E a pergunta dele, qual a quantidade aproximada em quilograma de carbonato de chumbo obtida? Então, primeiro passo, cálculo da massa de sulfato de chumbo em 6 kg de pasta, né? 100%, 6 kg, 60%, 3,6 kg. Depois, a proporcionalidade entre o sulfato de chumbo e o carbonato de chumbo. 1 mol está para 1 mol, num rendimento de 100%, 303 gramas seria a massa molar do sulfato de chumbo, 267 gramas a carbonato de chumbo, você acha a massa de 3,2. Com 100%, 3,2 quilos, com 91%, 2,9 kg seria a resposta da questão 78, alternativa C. Questão 79, para você ter uma referência, a combustão um dos principais componentes da gasolina, que seria o octano, né? Então, você fazendo a reação de combustão completa do octano, né, uma reação simples, né, o octano, que é o combustível, mais o oxigênio, que é o comburente, vai formar gás carbônico e vapor d'água, uma reação tradicional na química, a reação de combustão completa do combustível, principalmente em relação à gasolina, e você vai achar como resposta, né, da questão 79, a alternativa dado. Né, o coeficiente estequiométrico para o oxigênio, fazendo o balanceamento, 12,5 é o coeficiente do oxigênio, tudo bem? Questão 81 é o preparo de uma solução, ele te dá o conceito, né, para você preparar uma solução, você dissolve o soluto, que é o açúcar, numa certa quantidade de solvente, que é a água, prepara a solução. A pergunta dele, qual a concentração final em mol por litro de açúcar, de sacarose, nesse cafezinho, né, quando você prepara o café? Então, novamente, uma questão tradicional de estequiometria, 342 gramas seria a massa molar da sacarose, corresponde a 1 mol. 3,42 gramas, que foi a massa de açúcar que você acrescentou, é a quantidade proporcional 0,01 mol. Cálculo da concentração em mol por litro, 50 ml, 0,01 mol, 1 litro, que seria 1000 mililitros, 0,2. Então, a concentração 0,2 mol por litro, tudo bem? Então, resposta bola para a questão 81. Questão 82, a referência é aquela questão que falava sobre as baterias de níquel e cádmio, onde ele queria separar o cádmio e fornecia para você um gráfico que mostra o resultado dessa extração, tudo bem? Então, da extração dos metais, por meio da reação de moléculas orgânicas, as moléculas X e Y, se você observar, atuam como extratores catiônicos, tudo bem? Então, se você observar o gráfico, você chegaria a essa conclusão da alternativa A, para a questão 82, tudo bem? Questão 84, a referência era para você identificar uma molécula da química orgânica do tipo B, onde o oxigênio faz dupla ligação com fósforo, ele te dava essa referência no texto, e é substituído por enxofre, tudo bem? E ele perguntava, um exemplo de um pesticida organofosforado do tipo B, onde tinha aquelas características descritas no texto, você iria observar que a estrutura orgânica correspondente seria da alternativa E. Tudo bem? Você teria lá o grupo etoxi, né, que ele fala no texto, o enxofre fazendo a dupla ligação com fósforo. Então, resposta da questão 84, a identificação da molécula orgânica seria a alternativa E. Tudo bem? Questão 86, uma questão de impacto ambiental, falava qual seria a vantagem de você ter um lixão, que é um depósito de lixo a céu aberto, que causa impacto ambiental, em comparação com outro tipo de destino do lixo. Então, fazendo a comparação, o lixo orgânico e inorgânico é encoberto
através do quê? De um aterro sanitário. Então, o aterro sanitário seria o melhor caminho. Você faz a cobertura do lixo, né, com terra, etc. O chorume é canalizado e depois tratado. Então, o lixão, comparado com o aterro sanitário seria a melhor saída, né, para o tratamento do lixo. Uma questão de impacto ambiental, de meio ambiente, e a resposta dessa questão, a alternativa C. O aterro sanitário seria, em relação ao lixão, muito melhor, ok? Pois é, professor, muito obrigado. Obrigado a todos vocês internautas que acompanharam a correção da primeira prova do Enem 2010 e que amanhã terão à disposição os comentários da segunda prova do Enem 2010 com redação. Lembrando que amanhã nós estaremos todos aqui torcendo por vocês, torcendo por esse bom resultado de todos os candidatos, tanto no site da UOL quanto no site do Objetivo. Todos nós aqui do estúdio da TV Web Objetivo estaremos a partir das 20 horas comentando a segunda prova do Enem 2010. Aguardamos vocês amanhã.